Olá! Mais um vídeo bacana para o canal Brasil Carros. Hoje vamos falar da trajetória dos Fuscas no Brasil. Espero que vocês gostem e gostará, deixe um like e se inscreva no canal. Na humildade eu imploro sua inscrição. Vamos assistir o vídeo. O Fusca começou a ser vendido no Brasil em 1950. O carro vinha desmontado da Alemanha e não era montado pela Volkswagen, que ainda não havia se instalado no Brasil. A empresa responsável pela montagem era a Brasmotor. O modelo importado para o Brasil tinha o vidro traseiro dividido em dois. No ano de 1953, o Fusca deixou de ser montado pela Brasmotor e a Volkswagen assumiu a montagem do carro no Brasil, com peças vindas da Alemanha. O modelo produzido já era o que tinha janela traseira única. O VAL, no dia 3 de janeiro de 1959, foi iniciada a produção do Volkswagen Fusca no Brasil, sendo fabricado com peças nacionais em um galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo. A falta de fornecedores de peças fez a Volkswagen sofrer para conseguir atingir o grau de nacionalização de 54% previsto em lei. Em 1965 foi lançado o modelo com teto solar, que ficou conhecido como Corna OH. Logo o acessório foi rejeitado e muitos proprietários, incomodados com o apelido, mandaram fechar o teto. Mudou também as lanternas e a luz de placa. Em 1967, o Fusca adotou um motor de 1.300 cm3. O vidro traseiro ficou maior e o acionamento da seta foi para a coluna de direção. Foi também o fim do sistema elétrico de 6 volts para a chegada do de 12 volts. O novo motor 1500 de 52 que chegou em 1970. Tivemos mudanças na tampa do motor, tampa do porta-malas e PAE e a hífen CHUKWIS. O Fusca 1600S chega em 1975 com carburação dupla e 65V, volante de direção esportiva de 3 raios, rodas aro 14 e painel com marcador de temperatura e relógio. Em 1984, o motor 1300 deixou de ser produzido. Agora passa a equipá-lo o novo motor 1600, mais moderno, e o carro passa a contar também com freios a disco na dianteira, mais eficientes. A lanterna modelo Fafá passou a ser padrão para todos os modelos. No ano de 1986, a Volkswagen parou de fabricar o Fusca, alegando que era um modelo muito obsoleto, apesar de ser o segundo carro mais vendido daquela época, atrás apenas do Chevrolet Monza. Em 1993, a empresa voltou a fabricar o modelo. Foi aprovada, então, a Lei do Carro Popular, que previa isenções e diminuições de impostos para os carros com motor 10. E o Fusca e o Chevrolet Chevette, embora tivessem motores de 1,6 litros, foram incluídos. O carro vendeu bem, mas longe da meta esperada pela Volkswagen. Em 1996, a empresa deixou de produzir novamente o carro, com uma série especial denominada Série Ouro. A partir daí, ele só seria produzido no México. Nesse período, foram produzidos no Brasil cerca de 42 mil exemplares. Em Ribeirão Preto temos o Faixa Branca, Clube do Carro Antigo de Ribeirão Preto, que promove encontros regularmente. O Volkswagen, popularmente conhecido como Fusca no Brasil ou Carocha em Portugal, foi o primeiro modelo de automóvel fabricado pela companhia alemã Volkswagen, sendo produzido entre 1938 e 2003. Foi o carro mais vendido no mundo, ultrapassando em 1972 o recorde que pertencia até então ao Ford Modelo T, de origem estadunidense. Foi produzido até 2003 no México, onde era chamado de VW. Sedã. Ele era parte de uma edição comemorativa chamada Última Edição, limitada a 3.000 carros. O último exemplar marcou o fim da longa produção de 65 anos do Fusca, durante a qual foram fabricados 21.529.464 unidades. Números que fazem dele o modelo único mais produzido do mundo em todos os tempos. A história do Fusca é uma das mais complexas
e longas da história do automóvel. Diferente da maioria dos outros carros, o projeto do Fusca envolveu várias empresas, e até mesmo o governo de seu país, e levaria à fundação de uma fábrica inteira de automóveis no processo. Alguns pontos são obscuros ou mal documentados, já que o projeto inicialmente não teria tal importância histórica. E certos detalhes perderam-se com a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Grande parte dessa história pode ser condensada como se segue. No ano de 1931, a Alemanha era assolada por uma dura recessão e tinha um dos piores índices de motorização da Europa. A maioria de suas fábricas era especializada em carros de luxo, montados à mão e ainda muito caros. Desde 1925, um conceito básico muito semelhante ao que viria a ser o Fusca já existia, obra do engenheiro Bela Bareni, famoso projetista, responsável por várias melhorias de segurança passiva. Nos anos seguintes, vários protótipos e modelos surgiam, como o superior, da firma Standard, projetado pelo húngaro Joseph Guns. Este modelo inclusive era relativamente barato, cerca de 1.500 marcos. Até mesmo fora da Alemanha a ideia ganhava forma, com os aerodinâmicos Tatras ganhando as ruas da então Checoslováquia, carros estes que o próprio Hitler conhecia e admirava. Aerodinâmicos, resistentes e bonitos, possuíam motor traseiro refrigerado a ar, race com tubo central, e eram obra do engenheiro austríaco Hans Ledwinka, um conterrâneo e amigo do futuro projetista do Fusca. Esta ideia cativou também o projetista de carros austríaco Ferdinand Porsche, um conceituado engenheiro da época, que desde 1931 abrira seu próprio escritório de desenho. Ele também tinha os seus planos para o Volksauto, planos estes que em breve começariam a ser postos em prática. Logo assim que montou seu escritório, ele recebeu uma encomenda da Wanderer, parte da Auto Union, atualmente Audi, para uma linha de sedãs de luxo. Apesar da proposta, o projeto resultante que recebeu o N7, para dar a impressão de não ser o primeiro, era já um pouco semelhante no design ao Fusca. O sucesso do Fusca evidentemente colocou a Volkswagen em posição privilegiada. Entretanto, esta posição era frágil, uma vez que estava largamente baseada apenas em um carro e qualquer decisão errada feita no modelo poderia levar ao colapso da firma inteira. Para piorar a situação, após a guerra, a Tatra processou a Volkswagen pela quebra de várias de suas patentes. A questão foi resolvida fora dos tribunais em 1961. Com uma cifra que acabou prejudicando os investimentos na renovação do Fusca durante a década seguinte. Tais fatores impediriam a Volkswagen de realizar qualquer mudança no carro. Não que ela não tenha tentado, vários protótipos chegaram a ser testados, como o IA97 primeiros, uma clara tentativa de atualizar o carro nos anos 1950. Outros protótipos visando substituir o carro foram criados. E alguns ganharam as ruas como modelos de produção paralelos ao Fusca, caso da Brasília brasileira, por exemplo. Uma versão modernizada do carro até ganharia discretamente as ruas, na década de 1970, conhecida como modelo 1303. Contava com suspensão frontal tipo McPherson, para-brisa envolvente, painel protuberante e mais espaço no porta-malas. Porém, nenhum conseguiu suplantar as vendas do Fusca. A Brasília chegaria a fazê-lo no Brasil. Mas já no final do ciclo da linha A, a popularidade do Fusca só aumentava, e em 1973 ocorreu o auge da popularidade e produção, com 1,25 milhões de unidades produzidas no AN.ETRTAN2. O fim da linha já estava a caminho desde os anos 1960. A linha AR não duraria para sempre e o fluxo de caixa parecia não permitir investimentos em novas tecnologias. A solução seria comprar a tecnologia necessária para novos carros, ao invés de investir em pesquisa. Assim, utilizando o pico de vendas de seus modelos, não duraria para sempre e o fluxo de caixa parecia não permitir investimentos em novas tecnologias. A solução seria comprar a tecnologia necessária para novos carros, ao invés de investir em pesquisa. Assim, utilizando o pico de vendas de seus modelos AR, a Volkswagen comprou a rival Auto Union, formada pela fusão de famosas marcas alemãs, a DKW, a Audi,
a Horch e a Wanderer. Além da NSU, o extenso know-how em motores refrigerados a água dessas empresas permitiria a renovação total da linha VW, garantindo o futuro da empresa após o fim das vendas dos modelos a ar. Embora timidamente a princípio, o primeiro Volkswagen a água, o K70, foi um fracasso, a nova linha começou a se estabelecer em 1973. Com o lançamento do Passat, se a idade do Fusca já começava a gerar dúvidas. A aposta da própria Volkswagen em uma linha refrigerada a água só serviu para ressaltar ainda mais a obsolescência do carro. Já nos anos 1970 a produção começou a cair, sendo encerrada na década de 1980 em todo o mundo menos no México, onde sua aceitação entre os taxistas deu-lhe uma sobrevida surpreendente, semelhante ao que aconteceu no Brasil com o Volkswagen Santana. Porém, novas leis de emissão mexicanas decretaram o fim do carro em 2003, e o último carro foi enviado para o museu em Wolfsburg. No geral, o multiuso e indestrutível projeto de Porsche, as peculiaridades da economia do pós-guerra, o sucesso das iniciativas de Nordhoff, incluindo peças de publicidade criativas e divertidas, somado ao charme do carrinho, acabaram tornando o Fusca o carro mais popular da história do automobilismo, superando em 1972 o recorde do Ford Modelo T, ao comemorar a produção de 15.007.034 unidades, com um número final. Independentemente das vendas, o Fusca se tornou aos poucos um clássico, com os modelos mais antigos sendo bastante procurados por colecionadores e aficionados e inflacionando rapidamente. Por exemplo, um modelo de 1951 pode atingir, dependendo de suas condições, valores da ordem de até R$100 mil no Brasil. No dia 3 de janeiro de 2020, a Volkswagen anuncia o fim da produção do Fusca em definitivo, lançando um clipe intitulado The Last Mile, com a música Let It Be, dos Beatles. O último modelo saiu da fábrica da Volkswagen em Puebla, México, em junho de 2019. Mas acontece que 2020 também marca o fim da linha Beta. Nenhum outro veículo será desenvolvido sob a nomenclatura que, a partir deste ano, existirá apenas no registro histórico da marca. Não é de hoje que a ideia do carro popular faz parte do imaginário brasileiro. Em 1993, o então presidente Itamar Franco lançava um programa de incentivo à indústria automobilística, deixando claro desde sua comunicação que se tratava de um projeto para popularizar o automóvel no Brasil. Passados 30 anos, o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT planeja lançar um novo incentivo à indústria, acenando mais uma vez para o retorno do segmento do carro popular. Assim como em 1993, para colocar em prática, o governo pretende se movimentar através dos impostos. Sendo assim, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou que carros de até R$120 mil comercializados no Brasil terão descontos em impostos federais. O benefício deve incluir redução de PIS, COFINS e IPI, envolvendo, ao todo, 33 modelos de 11 marcas. A medida implicará redução de até 10,96% sobre o valor de mercado dos veículos. Chegamos de Fusca ao final de mais um vídeo interessante, falando sobre os Fuscas. Espero que vocês gostaram do vídeo e gostaram, se inscreva, deixa like e comente. Tchau e até breve, se Deus quiser.